Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 18. Objeto de conhecimento: povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos culturais e sociais. Detalhamento: civilizações maias, astecas e incas. Organização política, econômica, social, cultural e religiosa. E agora, você separa seu caderno aí, as suas canetinhas coloridas, tome nota dos pontos importantes, tá bom? Vamos à aula. Maravilha! Olha só, a nossa aula tratará de um assunto muito importante, né? Que são aqueles considerados povos pré-colombianos, né? Muito anteriormente ao contato, né, com os povos europeus, o continente o continente americano como um todo, ele já possuía, né, diversos povos que estavam, inclusive, em um processo, né, de produção cultural, de produção científica extremamente avançados, né? Então, iremos justamente tratar a respeito de alguns desses povos que são extremamente importantes para compreendermos o processo de construção social, política e até mesmo econômica dentro do continente americano. Vamos lá. Os maias, né? Os maias foram um povo pré-colombiano destacado na Mesoamérica, né? E aí você já faz uma comparação com um assunto, né, na qual já tratamos em momentos anteriores, que é a Mesopotâmia, né? Então, a Mesoamérica é justamente uma região do continente que está ali, né, na metade, que faz uma divisão, que é atualmente a região do México, da Guatemala, Belize e alguns outros países, tá? Os maias, né, alcançaram o seu auge entre 250 depois de Cristo e 900 depois de Cristo, tá? No chamado período clássico. E aqui, né, na nossa imagem, podemos verificar justamente essa região da Mesoamérica, que é uma parte do continente americano, né, uma região geográfica que abrange justamente, né, países como o México, a Guatemala, El Salvador. E esse termo Mesoamérica deriva do grego meso, que significa justamente meio, né, ou intermediário, indicando justamente a sua posição intermediária entre a América do Norte e a América do Sul. Vale ressaltar, né, que essa região ela é conhecida por ter sido o berço de diversas civilizações antigas e extremamente avançadas, como os maias, os astecas e, né, entre outros povos que compartilhavam características culturais, como práticas agrícolas avançadas, sistemas de escrita e complexas estruturas sociais, políticas e religiosas. A Mesoamérica, ela desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento das civilizações pré-colombianas na América Central e também na região ao sul do México. Então, essa região do continente, né, americano, que fica ali na região intermediária, fazendo essa conexão entre a América do Norte e a América do Sul, é uma região riquíssima em produção cultural, política, né, e social. Então, é justamente, né, a nossa aula irá tratar a respeito de alguns povos que ganham destaque dentro dessa região geográfica, tá? Bom, vamos, né, agora à organização política dos maias. Olha só, os maias viviam em cidades-estado
Eu acredito, né, que você já tenha tido contato com esse termo. E esse termo está referente justamente, né, a uma cidade que apresenta características independentes de um estado, como, por exemplo, um líder próprio. Diferente de um grande país, cada cidade tinha seu próprio governante. Eles não formavam um império com fronteiras fixas, como um país grande, mas cada cidade-estado era independente, com seu próprio líder e contando com a agricultura, né, especialmente do milho, o cultivo do milho. Essas cidades-estados maias, elas costumavam fazer trocas de produtos e, ao mesmo tempo, lutavam entre si. Isso significa, né, que haviam guerras frequentes, onde tentavam controlar umas às outras. De vez em quando, uma cidade maia nova conseguia dominar parte de determinada região. Um exemplo disso eram as cidades-estados, né, de Tikal e Calakmul, que se destacaram nesse processo. Então, percebemos, né, que dentro do território, né, dos maias, você apresenta essa característica organizacional de cidades-estados, que, em determinados momentos, lutavam entre si, mas também, em outros determinados momentos, viviam, né, em harmonia. Agora, sempre, né, trocando, né, justamente compartilhando muito, né, a questão cultural, tá, e religiosa entre essas cidades. E aqui temos, né, uma pirâmide social dos maias, né? A sociedade maia, ela era uma sociedade estamental. Isso significa o quê? Né? É uma sociedade rígida, na qual, né, você pouco tinha ou quase nunca vai haver troca, né, dentro da sua classe. Olha só, a sociedade maia, ela era hierarquizada. Assim, né, existiam diferentes grupos sociais ou classes, né, e cada um possuía os seus papéis e as suas importâncias específicas diante da sociedade maia. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, né, estavam na base e eram os responsáveis pela agricultura e a produção de alimentos. Mas também havia a nobreza, responsável por cargos relacionados à administração dessas cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. Então, você tem justamente, até então, uma classe que está à base, né, uma classe voltada ao trabalho, à produção, principalmente de alimentos. Acima, você tem uma classe nobre e que já ocupava os cargos de administração dessas cidades e estados, assim como com a sua conexão com a religião. E, né, no ponto mais alto dessa divisão hierárquica da sociedade maia, você vai ter o rei, né? O Adjal, que era uma autoridade máxima de cada cidade. Então, o rei vai ser essa figura, né, que ocupava o topo dessa pirâmide social maia. Um ponto muito importante dessa sociedade vai ser o quê? Eles desenvolveram calendários. Olha só, os maias eram conhecidos por desenvolverem calendários altamente precisos e complexos. Os calendários maias refletiam sua profunda compreensão da astronomia e seu desejo de conectar o tempo à espiritualidade e à vida cotidiana. Então você percebe, né, que os maias apresentavam muito antes, né,
do contato com o povo europeu, né, e muito antes do desenvolvimento de aparelhos, né, e de instrumentos que conseguiam, né, verificar com mais precisão posição dos astros e planetas, né, esse povo, a partir da observação, já conseguia, né, estruturar um calendário pautado justamente, né, em informações advindas do espaço. Então você percebe que os maias conseguiram desenvolver o famoso calendário maia, pautados, né, justamente em conhecimento científico. Então apresentavam uma, né, desenvoltura e uma evolução diante desse conhecimento astronômico e matemático. E isso vai se refletir não somente, né, no calendário, mas também na agricultura, na arquitetura. Olha só, a arquitetura maia é famosa por suas impressionantes construções que podem ser encontradas em toda a região da Mesoamérica, incluindo partes do México, Guatemala, né, Honduras e Belize. E nós podemos, né, verificar agora alguma das notáveis arquitetura maia. Bom, nesse momento a gente retoma para a questão social, né? E nos voltamos para a divisão, né, social, como podemos verificar, os camponeses, né? Os camponeses que estavam justamente, trabalhavam na base, na estrutura, né, e que sustentavam essa organização social, assim como os grandes comerciantes e artesãos, né, que organizavam as corporações e transmitiam a profissão de pai para filho. Além, né, dos grandes comerciantes, nós temos... E assim, né, nós podemos verificar agora algumas desses exemplos, né, da arquitetura maia. Pirâmides, né, e templos foram construídos por essa civilização, né? As pirâmides, elas foram construídas de forma escalonada, muitas vezes dedicadas às atividades cerimoniais e religiosas, tá? Os templos também eram usados para esses rituais e cerimônias religiosas, e muitas das vezes construídos no topo das pirâmides, assim como os palácios, né, que eram frequentados e foram construídos para a elite governante maia, né? Geralmente, esses palácios e esses templos eram compostos por diversas salas e pátios, tá? Então, dentro dessa produção arquitetônica, né, e do conhecimento astronômico, vale ressaltar a matemática maia. Os maias eram muito bons em matemática, né? Eles foram um dos primeiros povos a usar o número 0. Eles usavam símbolos especiais para representar números e desenhos e textos. A matemática maia não apenas era utilizada para fins práticos, como medições de tempo e construções, mas também tinha uma dimensão ritual, né, e espiritual em sua aplicação, em contextos religiosos e cerimoniais. Sua capacidade de compreender e aplicar conceitos matemáticos avançados destaca justamente a sofisticação dessa antiga civilização. Então, vale ressaltar que o conceito do número 0, ele não é um conceito tão simples, principalmente para uma civilização antiga, né, que se remonta a milênios anteriormente a Cristo, né? Então, você tem o quê? Justamente uma civilização extremamente complexa e que busca entender o conceito do nada, do vazio, né? Quando você percebe
que esse conceito é um conceito matemático extremamente complexo e que, por muitas das vezes, né, antigas civilizações não tinham esse tipo de abstração, pois lidavam justamente com aquilo que existe. Então, o fato de pensar, né, na não existência, né, do completo vazio né, demonstra justamente uma elevadíssima, né, abstração desse povo. Além da matemática, o sistema de escrita maia, né, os maias eles desenvolveram justamente um sistema de escrita baseado em hieróglifos, perdoe-me, né? O sistema de escrita maia ele é notável por sua diversidade, né, e sofisticação. Parte, né, importante do conhecimento que se tem sobre, né, a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 manuscritos antigos, né, que foram levados para a Europa. Esses manuscritos são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Então, você percebe a sofisticação, né, desse povo, assim como no campo religioso, né? Eles eram adeptos de uma religião politeísta, né, que acreditavam em vários deuses. Além disso, os maias consideravam diversos locais na natureza como sagrados, né, e que cada um desses lugares abrigavam diferentes espíritos. Cada cidade maia tinha sua própria divindade específica. Então você percebe justamente que a característica das cidades-estados, uma das características, era, além de apresentar o seu próprio governante, era também apresentar a sua divindade específica. E aí, né, rumamos à decadência dos maias. Após o auge dessa civilização, né, que iniciou-se o período pós-clássico, marcado por sua decadência. Embora, né, as causas não sejam definitivamente explicadas, há muitas hipóteses, como escassez de alimentos, superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques, né, de povos estrangeiros. Esses fatores, né, contribuíram para o declínio gradual e complexo dos maias, né? Houve justamente uma significativa redução populacional, né, e grupos que emigraram para outras regiões, né, da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram já no século XVI, esse processo de decadência, né, já havia se consolidado, estava em curso, na verdade, né, destacando justamente a persistência das mudanças sociais e demográficas. Bom, e, né, agora iremos para um outro povo extremamente importante, tanto quanto os maias, né, que são os astecas. A civilização asteca desenvolveu-se na região chamada justamente, né, da Mesoamérica, que é essa região que estamos explorando, né? São os chamados povos, né, mesoamericanos. Os astecas instalaram-se precisamente na região central do México, conhecida justamente como Vale do México. E aqui podemos perceber, né, um mapa destacando justamente, né, a proporção dos astecas dentro dessa região, né? A capital desse povo era chamada de Tenochtitlan, né? E foi construída em uma ilha que ficava no lago Texcoco, né? Antigo lago que existia no Vale do México. Esse lago ele não existe mais, pois foi aterrado, né, pelos espanhóis ao longo do processo da colonização espanhola.
Os astecas, eles desenvolveram relações comerciais com grandes, né, cidades vizinhas. Eles tinham também uma notável força militar, além de terem realizado aliança com outras grandes cidades da região. Surgiu nesse momento uma aliança entre, né, Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, a qual ficou conhecida como Tríplice Aliança. Os astecas enriqueceram-se, né, consideravelmente após alguns conflitos com outras cidades e, né, vencê-las. Por formarem a cidade mais forte da Tríplice Aliança, eles conseguiram impor a sua ideologia sobre o restante, né, aquilo que eles acreditavam, tornando-se uma grande força na região. Assim, iniciaram um processo de expansão territorial, conquistando territórios pertencentes a outros povos. Já a sociedade, né, asteca, ela tinha ali aproximadamente 11 milhões de pessoas em seu auge, né? Era diversa e notavelmente hierarquizada. Os astecas impunham tributos aos povos conquistados, e esses tributos podiam ser pagos de diversas formas, como fornecimento de alimentos, joias, ou até mesmo oferecendo, né, escravizados para os rituais de sacrifício. E aqui, né, nós ficamos com uma arte muito bem elaborada a respeito, né, dessa sociedade, que apresentava quem? Os camponeses, né, que eram esses trabalhadores urbanos, né, e escravos, que compunham justamente a base, era a grande parte da população, né? Essa camada da sociedade era obrigada a exercer trabalho obrigatório, né, para o imperador, em obras públicas, né? Então você tem justamente a base dessa sociedade, né, os camponeses. Esse poder do imperador, ele era hereditário e teocrático, ou seja, ele estava ligado a uma origem divina, né? E ele governava com o auxílio de um grande conselho, né? E ele tinha como obrigação proteger o povo e homenagear seus deuses. Então você percebeu o quê? Que durante a fala do professor, você teve justamente a construção dessa hierarquia da sociedade, né, asteca, tendo lá na base os camponeses, logo depois os grandes comerciantes e artesãos, né, aqueles que eram os altos funcionários, sacerdotes e, né, no andar mais elevado, o imperador. Uma característica muito importante era que na sociedade asteca não se nascia escravo. Geralmente eram escravos quem? Os criminosos condenados, os endividados, né? E que viam na escravidão um mecanismo para pagar as suas dívidas e pendências. O conceito de escravo na sociedade asteca, ele era diferente do conceito atual. Uma vez que os escravos astecas poderiam acumular posses e constituir família. Então, olha só que ponto importante, né? O conceito de escravizado, né, de escravo, daquela pessoa que foi escravizada diante da sociedade asteca, é um conceito muito mais complexo do que uma simples pessoa que trabalha, né, sem um retorno e de maneira compulsória, obrigatória. Não, diante da sociedade asteca, você tem a possibilidade, né, de constituição de família e até mesmo de enriquecimento através desse trabalho. Então, né, percebe-se que quando falamos dessa temática tão complexa, que é a temática da escravidão, ela não se aplica de um modo homogêneo em todo o mundo. Então você já percebe que a sociedade asteca, ela apresenta essa característica, né, diferenciada
relacionada à escravidão. Dentro de um dos campos importantíssimos da sociedade asteca, nós temos justamente a religião. Os astecas, eles possuíam uma religião politeísta, né? Assim como os maias, que era aquela religião que acredita em mais de um deus, em vários deuses. Na religião asteca, o sacrifício humano era algo extremamente importante, pois era uma ferramenta que eles acreditavam ser necessária para manter os deuses satisfeitos, e inclusive o sol brilhando. Então você percebe, né, que diante dos estudos da sociedade asteca, você tem essa característica religiosa muito fundamental, ela é base, né, dentro do conceito de religiosidade asteca, o sacrifício humano, literalmente, né, uma vida humana que é sacrificada em prol da manutenção e do bem-estar geral da sociedade asteca. E vale ressaltar que essa questão do sacrifício humano, né, não era uma característica somente dos astecas. Outras sociedades, né, outras organizações também implementavam, né, essa questão do sacrifício humano. Tá? Outro campo importantíssimo para a compreensão de toda e qualquer sociedade é a sua relação com a economia. A economia asteca girava em torno principalmente do que a agricultura fornecia, né? A partir delas, eles produziam itens variados, mas o milho era o principal item cultivado. Os astecas também produziam feijões, pimentas, tomates, né? E também se alimentavam de carnes, né? De peixes e outras aves, como por exemplo, tá? Olha só. Os astecas, eles passaram por um período de conquista, né? Eles existiram como um povo e império, né? E tinham um poder centralizado até o ano de 1521. E aí você já percebe a diferença com o povo maia, né? Que apresentava como principal característica cidades-estados independentes. Já os astecas tinham um poder centralizado, né? E a ruína desse povo, ela inicia-se com a chegada de quem? Dos espanhóis na região, lá por volta de 1519. Né? Os espanhóis eram liderados por Hernán Cortés e encontraram o Império Azteca, né, à época governado por Montezuma II. Esse era o imperador dos astecas. Né? E encontraram justamente, né, muito enfraquecido por conta das diversas rebeliões que aconteciam, né, no Império Azteca. Os espanhóis organizaram um exército e, a partir da aliança com outros povos, atacaram a cidade, né, a capital, Tenochtitlan, né, conquistando-a em 1521. Com a conquista, né, dos astecas, os espanhóis foram gradativamente conquistando outros povos da região e implantando as bases de sua colonização. Então, o que fica muito marcado, né, em nossa aula é justamente essa relação, né, de diferentes povos em uma região conhecida como Mesoamérica. Né? E falamos especificamente de dois povos, os maias, que apresentavam como principal características de organização social e política ao quê? As cidades-estados que eram independentes, cada uma com seu governante e sua divindade, mas, né, que comungavam e compartilhavam entre si muitos fatores culturais. Diferentemente dos astecas, que apresentavam uma centralização, né,
na mão do imperador. Então, isso quer dizer, né, que as cidades que construíam esse império, elas não eram independentes. Muito pelo contrário, elas obedeciam a um líder direto, que era o governador. E que, com a chegada, né, e o contato com o povo europeu, especificamente os espanhóis, os astecas, que já não viviam uma situação, né, uma boa situação por causa das rebeliões que existiam em seu território, foram, né, colonizados e tiveram a sua capital ocupada pelos espanhóis. E assim finalizamos a nossa aula.